dia, um homem e uma mulher entram no elevador. Ela aperta o número 2 e ele o número 5. Você não está aqui para doar sangue, não é? Não, estou aqui para doar esperma. Eu recebo R$ 100 por cada doação de sangue. Eu recebo R$ 1.000 por doar esperma. Passado mais ou menos um mês, os dois voltam a se encontrar no elevador. A mulher aperta o número 5. O homem achou aquilo estranho e disse: Olha, eu acho que você não apertou o seu andar. Ela com a boca cheia, sem poder responder. Milão! Tirar sangue é o caralho!